Olá, você que está com a gente, nesse momento nós estamos começando a transmissão de uma iniciativa da comunidade São João Paulo II, a proposta nesse tempo especial que a igreja nos proporciona, a Quaresma. Nós estamos fazendo uma iniciativa voltada para a jornada quaresmal. Convido você que vai acompanhar todo esse momento a realmente envolver-se com tudo que vamos conversar aqui. Trago hoje aqui o nosso irmão de caminhada, o Rafael Baldi. Rafael, boa noite, como você está? Tudo bem? Boa noite, Paulo. Boa noite. Rafael, como é que vamos fazer aqui? Como é que vai ser essa conversa? Nós vamos trabalhar em quantos momentos? Como é que a gente pode? Porque a gente tem um roteiro para seguir. E aí, o que você propõe para nós, a gente poder ir trabalhando? Primeiramente, também é uma alegria estar aqui, né? Com você, Paulo. Estamos aqui com os jovens da comunidade, auxiliando a gente aí nesse processo. E então, a ideia é a gente ser breve, né? Então nós vamos dividir aqui em 3 pontos. O primeiro, a gente gostaria de trabalhar a espiritualidade desse tempo quaresmal. Inclusive para você que essa live vai cair aí na sua mão, essa gravação, sem saber muito bem. Então a gente quer falar especialmente com você a importância desse tempo, né? Dessa espiritualidade quaresmal. Em seguida, a gente quer falar um pouquinho dos exercícios, né? Espirituais que a igreja propõe como um grande instrumento, né, de autoconhecimento e de aperfeiçoamento. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E por fim, então, a gente vai falar a importância de se viver esse tempo quaresmal em comunidade. E vamos lançar aqui uma proposta muito legal, que nós já temos aí quase 100 pessoas, né, já no nosso grupo participando. Então, você, se não se inscreveu no grupo lá, a gente daqui a pouco vai dar todas as orientações para você. Detalhe, começamos ontem, né? O grupo foi lançado ontem. Bom, você que está aí, que vai participar, já tem 100 pessoas e o grupo foi lançado ontem, essa iniciativa. Tudo isso nós também trabalharemos com a perspectiva da Igreja Católica, né? Que trabalha a campanha da fraternidade, e isso para nós é muito importante, a gente poder estar junto com esse momento especial que a igreja nos proporciona. Vamos falar rapidinho, vamos falar sobre isso. Queremos então começar esse momento invocando a presença do Espírito Santo e a nossa Mãe Santíssima. Que o seu Espírito Santo venha sobre nós nesse momento. E nós começamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Salve Maria. Vamos lá. Rafael, nós temos então um tempo para conversar aqui. E aí? O que é que a gente quer falar nesse momento da espiritualidade quaresmal nessa jornada? Isso eu acho que é interessante, como a gente refletiu no grupo de oração ontem, né? Entender a espiritualidade quaresmal como a grande espiritualidade ali do filho pródigo. Filho pródigo. Isso. Então, né, para você que já conhece, fica fácil. Para você que não conhece, é disso que a gente vai falar um pouco. A nossa percepção é que realmente, conforme, né, o catecismo nos orienta, é isso. Jesus, quando foi falar de conversão, tal, ele falou do filho pródigo. Então, é isso. No fundo, o que é o filho pródigo? O filho pródigo é aquele filho, né, mais novo, que entendeu assim: eu sei o que é ser feliz, eu acho que a felicidade não é do jeito aí que meu pai está falando, não. Então, eu vou viver a felicidade do meu jeito. E ele vai e se lança de maneira especial, acreditando que só primeiramente, né, esse imperativo dele de dizer: não é isso que meu pai está falando que vai me fazer feliz, né? Ou seja, esse poder que aparentemente viria a ele, né, saindo da casa do pai. Então ele se lançou nesse poder, e aí ele pegou a riqueza, então possuir, né, o ter, o dinheiro, tudo aquilo, e se lançou numa vida de prazeres. E ao final de tudo isso, ele percebeu que a felicidade não estava ali. E aí é interessante que essa palavra está lá em Lucas 15, Lucas capítulo 15, versículo 17, vai dizer assim: ele então caiu em si e refletiu. Então eu penso que o tempo da Quaresma é um tempo propício para isso. Cair em si. Cair em si. Isso é uma coisa importante, né? Porque a gente percebe que a Quaresma, ela é alguma coisa, assim, um tempo assim, que hoje em dia as pessoas fazem muito isso, né? Outro dia a gente acompanhava no jornal
um grupo de pessoas que ficaram perdidas numa montanha, fazendo realmente um retiro, uma experiência de se retirar para testar suas habilidades, né, e tudo mais, né, e as suas resistências, né, e por aí vai, né. Então, e o que eu acho interessante, né, do filho pródigo, toda essa espiritualidade agora, que é isso, que o filho pródigo ele tinha um anseio de ser feliz, que é próprio do homem, porque Deus quando nos fez para ser feliz, Sim. né? E, inclusive o dinheiro, o prazer, o poder, quando é alinhado com o propósito de Deus, que é o amor, que é o serviço, não há problema nenhum, né? Pelo contrário, foi Deus que criou o prazer. Então nós estamos aqui tomando uma água, daqui a pouco vamos tomar um café, comer um pão de queijo, né? Então quer dizer, como que o prazer, o dinheiro, que nós vamos pagar, viu, Dudu? Fica tranquilo, então quer dizer, vai poder pagar, o poder, então quer dizer, certo, tudo isso, quando é colocado na medida certa, perfeito. Então, só que a gente nota o seguinte, que há em nós uma tendência de se perder nisso. Então não falar de quaresma não é falar só para o cara que não está fora da igreja, né? Sim. Não, é principalmente para nós que estamos aqui, para todos, porque no fundo a gente tem essa tendência de se perder. E aí, né? Tem que fazer uma paradinha, né? Isso, justamente. O cair em si, aí sim. Então eu me lanço. Então no fundo, a espiritualidade quaresmal é Deus que no seu dia a dia vai te inspirar, vai te mostrar, você está achando que é felicidade, é isso aí, meu filho, mas não é. Volta que eu vou te mostrar onde está a felicidade. E a gente tem que fazer essa parada, né, cara? Porque assim, quantas coisas acontecem por falta desse momento de cair em si, de dar uma paradinha, de contar até 10. Sempre quando a gente fala em parada para se autoconhecer, e é interessante, o autoconhecimento está muito em moda, né, cara? E é uma coisa que a igreja propunha há bastante tempo. Na verdade, a tradição cristã, hoje em dia as pessoas nem falam que é uma coisa cristã, né? Falam que é comum do homem, etc. Mas são elementos da espiritualidade cristã e que traz o homem para o lugar dele, né? Para se encontrar, para ser mais feliz, com valores realmente eternos, valores realmente que o sustentam, né? E é isso aí. É isso aí. Então, uma coisa que me chama a atenção nessa parábola do filho pródigo que Jesus conta é o momento mesmo da contrição perfeita, né? Que a igreja vai dizer que aquele sujeito então fala, nossa, na casa do meu pai era tão bom. Exato, né? Então, quer dizer, eu vou voltar e vou falar, pelo menos que ele me trate como um dos seus empregados. E é engraçado porque as pessoas às vezes não assim, imagina que, sei lá, né, não é possível mais voltar. E uma coisa que é muito interessante, os outros, né, que conhecem, mas você vai fazer isso, você fez isso, você fez aquilo, você fez isso. Quer dizer, impede que a pessoa volte para aquele momento que era o momento da vida, o bom momento da vida dela, né? Então, assim, a quaresma também é um momento de amor, um momento de que Deus manifesta amor. E todos nós podemos e temos o direito de voltar a esse momento, né? E quando a gente fala de jornada, porque justamente não é fácil. Não é. Porque esse filho, qual que é o estado dele? Depois que ele foi lá e investiu no poder, no dinheiro, no prazer e deu errado, ele teve que cair em si, teve que voltar. E esse processo de voltar, né, que não é um processo fácil, né? Ele tem que pensar, lá na casa do meu pai estava certo, eu estava errado, eu tenho que voltar, tá? Então é por isso que nós preparamos essa jornada, para que você decida fazer isso, mas tenha o apoio. Nós vamos falar, né, daqui a pouco, sobre o apoio que a gente quer ser, ao mesmo tempo, né, ser o suporte para você, e que você também, de alguma forma, seja um suporte para nós, para que você consiga fazer essa jornada de volta para a casa do Pai, porque a nossa felicidade, concluindo, é ali na casa do Pai, né? Então esse tempo quaresmal é como se Deus abrisse os braços para o mundo e falasse, volta, gente, volta, que aqui é a casa onde você vai ser feliz. E aí então a gente cai em si, porque vimos que não está nessas coisas, então a gente... Nós vamos fazer um intervalo, para que você possa refletir um pouco e nós também possamos nos organizar aqui. Um forte abraço, até daqui a pouco.
Nós voltamos. Como nós prometemos, estamos tomando aqui, saboreando um café do Eduardo. O café tá bom, né, Rafael? Opa! Bom, brincadeiras à parte, pessoal, nós estamos continuando nossa reflexão. E, na verdade, é um encontro que a gente quer fazer com você, bastante informal, bastante carinhoso, para que você possa absorver bem esse momento que nós estamos vivendo da igreja, que é a Quaresma. E nesse bloco nós vamos falar sobre os exercícios espirituais, que é uma tradição que a igreja tem. Você vai encontrar em diversos momentos a igreja tem isso. As congregações cristãs têm essa possibilidade de você fazer exercícios espirituais e que trabalham de alguma forma o autoconhecimento revelado pela graça de Deus, né, Rafael? Com certeza. E aí, Rafael, o que você destaca nesse momento para nós aqui? Eu acho interessante a gente trazer a ideia de exercício primeiro, né? Nós estamos falando de exercícios espirituais, então eu acho que a ideia, por exemplo, né, ontem também a gente comentou isso no grupo, é a questão na academia, né? Quando você vai na academia e você chega lá no primeiro dia, né? Imagina, você vai fazer um peitoral, voador, um supino, qualquer exercício. Primeira coisa que o exercício vai te mostrar é o tanto de carga que você consegue. Então isso é um grande autoconhecimento que o exercício te traz. Então qualquer exercício por si só, ele já te ajuda a se conhecer, né? Sua potencialidade. Justamente. E se você, então, você se conhece, então você entende, opa, eu quero ficar um pouquinho mais forte, eu vou subir o peso, e você continuando se exercitando, então, além de te dar o autoconhecimento, né? E você saber quanto peso você pega, você também vai se aperfeiçoando, vai elevando. Os exercícios espirituais propostos pela igreja têm a mesma função, né? Só que uma função muito maior, sim, porque a função mais elevada. Isso, porque a função, por exemplo, da academia, ela para no corpo, mas os exercícios espirituais são chamados assim porque trabalham o nosso espírito, mas não só o espírito, porque reflete diretamente no corpo. Por exemplo, nós somos três os exercícios espirituais, chamados também de atos de religião, práticas espirituais, que a igreja nos propõe para esse tempo quaresmal, esse tempo de cair em si, sim, e voltar. Então, é a oração, a esmola e o jejum, certo? A oração, a esmola e o jejum. Então, vamos pegar aqui o jejum, né? Sim. O jejum que a gente consegue visualizar um exercício espiritual que reflete por inteiro. O jejum, quando você se propõe a um jejum, não comer determinado alimento, não fazer determinada refeição, quando a fome bate, sim, né? Então você já começa a se autoconhecer e perceber como que eu lido quando eu possuo uma necessidade. Nervoso, isso, tremo. Isso, fico nervoso, tremo, fico impaciente, fico mole. Como que é isso? Então ele já vai te dar um autoconhecimento e justamente nesse sentido vai te mostrar como que a sua capacidade de autodomínio. E isso não é uma coisa tão óbvia assim, né? Porque hoje em dia, no tempo que a gente vive, muito interligado, né? Por meio das redes sociais, principalmente, o sujeito está com fome e ele vai... assim, passa o horário de alimentar, não é uma coisa tão óbvia como às vezes pode parecer, né? Não é. Tanto que a coisa mais difícil que se tem é fazer uma dieta. Verdade. Não é isso? Então, agora, se você exercita o jejum, você começa a trabalhar o autocontrole. Então, por exemplo, se você notando, opa, eu estou com o meu autocontrole baixo, eu me domino pouco, isso provavelmente vai revelar que você está sendo uma pessoa que come o que você quer, fala o que você quer, faz o que você quer. Cara, e como que esse negócio de falar o que vem na boca é complicado, né? Como que isso gera impacto negativo das famílias, no trabalho, em todo lugar, né, cara? Não, e é interessante que quando você começa, e a Quaresma, novamente, é um tempo favorável, que a graça de Deus vem e você começa a perceber aquele movimento dentro de você, da impaciência que você falou, da fome, só que você começa a perceber que aquilo acontece numa dimensão, sabe, mais do seu corpo, e aquilo te dá uma distância de você mesmo, porque você olha como se fosse, né,
a partir do seu espírito sobre aquela realidade. Então é muito interessante, aí você começa a perceber vários movimentos. Já te coloca numa posição superior a isso. Isso. E você começa a perceber que vários movimentos que você tem dentro de si, às vezes que você acha que é o Rafael, no fundo é o corpo, né? São Paulo vai ensinar a carne, falando, gritando, pulando, mas que Jesus nos ensinou a ir além desses movimentos, para falar, opa, eu olho de fora, opa, eu sei, eu quero gritar agora, eu sei, eu quero comer agora, eu sei, eu quero falar agora, mas entendendo que eu não devo fazer pela inteligência, eu me determino na minha vontade e falo, eu não vou falar, eu não vou fazer. Então é muito interessante isso. Como é que ficam as duas dimensões da esmola e da oração? Como é que a gente trabalha isso? É como se fosse assim, né? Eu visualizo essas três práticas mais ou menos assim. O jejum é esse freio que a gente põe no nosso corpo. Para a gente não fazer o que quer só, né? Estou com vontade de falar, estou com vontade de comer, tal. Não, é um freio. A oração é o gás, é a graça, é aquilo, é a força que eu preciso. Você não está fazendo simplesmente por uma determinação humana. Você está invocando uma força maior que você, no caso o próprio Deus, para te dar essa... A graça, justamente. Porque é o que você falou, não é simples. Não é simples. Para você comer o que você tem que comer, não comer o que você tem que comer, para você se dominar, é só pela graça, para você olhar, isso que eu falei, esse movimento de olhar para si mesmo, reconhecer o que é certo e errado, é só é uma graça que vem. E aí é um elemento de fé. Sim. Um elemento de fé, porque sem essa, quer dizer, o exercício é um exercício de fé. Você tem que realmente entregar-se nessa experiência de fazer uma imersão pela fé que você tem. Isso. E aí então você começa pela oração, então você encontra a graça de Deus, a força, a disposição, aquela pegada para viver, que, sabe, você encontra na oração. No jejum você encontra o freio. E na esmola você encontra aquilo que a gente falou lá atrás, a referência, a direção, o norte. Por quê? Eu posso ter prazer? Posso ter dinheiro? Posso ter poder? Posso. Mas desde que o norte seja o amor, seja o serviço. O encontro do outro. Isso, o encontro do outro. Interessante. Justamente. E aí, nesse aspecto, a gente vê inclusive uma ligação, e nós falaremos disso nas próximas lives com mais calma, mas já anunciar aqui que na oração eu trabalho a minha relação com Deus. Sim. Muito. A relação, o foco maior, a relação com Deus. No jejum, a relação comigo mesmo. É como é que eu fico, com quem eu sou, como é que eu reajo, como que as coisas me abalam. E a caridade, a relação com o próximo. Aí eu fecho o circuito. Então, através desses exercícios espirituais, eu consigo me encontrar. Aquele problema que o filho pródigo teve lá, ficou perdido, aqui eu me encontro. Porque eu acabo sendo aquilo que eu sou chamado a ser, que é a imagem e semelhança de um Deus que é amor, que é serviço. E serviço é amor a Ele, é amor ao próximo e amor a si mesmo. Nós estamos terminando esse segundo bloco. Você percebe que, na verdade, nós estamos trabalhando uma dinâmica voltada pela fé, que é isso que nos impulsiona aqui, mas buscando nos conhecer um pouco mais, mas tudo isso também nos leva a um relacionamento com as pessoas. Isso é muito fantástico, são coisas assim, elementos cristãos que a Igreja Católica nos permite e nos possibilita. Aguarde para o terceiro e último bloco, vale a pena. E aí terminamos aqui, tomando mais um pouquinho do café do Dom Edward. Um abraço. Valeu, Dudu. Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco. Esse é um bloco muito importante, é um bloco que nós vamos trabalhar com você que está nos acompanhando de uma forma muito pedagógica. Nós vamos dar passo a passo de como vai funcionar essa jornada que nós estamos convidando você para participar conosco. E então, Rafael, com você, como é que vamos fazer?
Primeiro precisamos pensar um pouco na comunidade, né? Isso, a primeira ideia é assim, por que você vai ingressar no nosso grupo, né, de WhatsApp, receber as informações, começar a acompanhar mais de perto e realmente estar com a gente, com a nossa comunidade para esse tempo quaresmal? Porque essa espiritualidade quaresmal que nós falamos, esses exercícios espirituais, eu ouso dizer que é impossível você viver ele na solidão sozinho. Eu vou dar um exemplo aqui, a questão do autoconhecimento. Em que momento você vai comparar aquilo que você sentiu com outra pessoa? Porque às vezes você sentiu um negócio, você acha que é isso, acha que é aquilo, tal. Então quer dizer, como saber? Agora, a partir do momento que você tem outras pessoas que estão no mesmo pensamento, estão no mesmo propósito, e aí você leva aquilo para o que a gente chama de uma partilha, de uma conversa, onde você expõe, você fala, opa, isso eu senti também. E aquilo confirma e você, opa, é isso mesmo. Você tem um grupo, você tem com alguém. Tanto que um ato penitencial, né, que a igreja reza, vai dizer, né, confesso a Deus Todo-Poderoso, e a vós, irmãos e irmãs, que pequei por pensamentos e palavras. E é interessante porque você percebe que você, na sua fraqueza ou na sua vitória, não é só você que passa para aquela situação, não é só você que também é fraco, que também é. Porque tem muito essa questão da politicamente correta, né, cara? Esse negócio de, você tá ali, você que já fez isso e aquilo. Quer dizer, se você está com um grupo, você está mais forte, porque aquele grupo também cai, vai levantar, está na luta, está na batalha, né, cara? Isso, e é interessante o que você falou realmente, porque, e o que nós falamos, se a quaresma é justamente o inverso do politicamente correto. É o que esse mesmo ato penitencial faz o quê? Bate no peito e minha culpa, minha também. Então, quando você está em comunidade, você sente-se mais forte para falar, eu bato no peito e digo, por minha culpa, eu fiz isso, por minha culpa eu fiz aquilo, e agora eu estou voltando, agora eu estou melhorando, agora eu estou me convertendo, fazendo esse processo. Então, viver esse tempo, se não for em comunidade, corre o risco de ficar muito subjetivista, você acha isso, você acha aquilo, e nada aprimora. Agora, a partir do momento que eu tenho um irmão, uma pessoa que está com o mesmo propósito, né? E sempre aparece aquele cara para te tirar, né, cara? Você vai aguentar ficar esse tempo todo sem fazer isso? Com mais alguém você está mais forte, você tem mais um companheiro. Toda jornada existe aquele cara que caminha contigo, te dando uma apoio. É interessante, acredito que quem viu, né, O Senhor dos Anéis, acho que a maioria das pessoas viram, mas tem aquela fase final lá, quando o Frodo, então, precisa levar o anel, e eles já chegaram à conclusão que o Sam não poderia carregar o anel para destruir o anel, e aí o Sam olha para o Frodo caído e diz assim, Senhor Frodo, eu não posso carregar o anel por você, mas eu posso carregar o Senhor. Aí ele bota o cara nas costas e carrega. Isso é comunidade. Aquela passagem na Bíblia, quando Jesus Cristo está carregando sua cruz e que aparece Simeão para poder ajudá-la a carregar. Quer dizer, nós não fomos feitos para estar sozinhos e temos que escolher as melhores companhias para estar conosco. Sim, nós temos que ser amigo daqueles amigos lá, igual o paralítico tinha, né? Sim. Que pegou o cara não conseguia andar. Desceu com ele. No fundo, o que nós estamos querendo ser? Tá certo que ao mesmo tempo, e o Evangelho permite isso, que a gente seja o paralítico e seja o cara que ajuda. Mas a proposta que nós temos aqui é de pegar onde você se encontra, da maneira que você se encontra e te colocar. E se você não está aguentando andar, nós queremos ser esses que vai pegar na maca e vai pegar você lá onde, no chiqueiro, vamos dizer assim, onde estava o filho pródigo, e trazer você de volta para a casa do pai. Isso no fundo, é a nossa proposta. Porque essa pessoa também vai nos ajudar, né, Rafael? Sim, porque no fundo, a partir do momento que você vier, você também vai poder, em muitos momentos, ser aquele que vai me levar, né? Que vai te levar. Porque quantas vezes, né, a gente... Hoje mesmo, a gente está aqui falando, eu fui tentado muitas vezes falar, mas por que eu vou falar lá? Você não está querendo aparecer, você não está querendo... Mas por que eu vim? Porque existia uma comunidade aqui me esperando. Que nos ajuda. Né? Então, quer dizer,
os jovens estão aqui, depois nós vamos tirar uma foto, né? Postar aí para todo mundo ver, todo mundo e tal. Então, eles estariam aqui, então eu preciso vir. Então, isso me trouxe aqui também. Vamos então para os nossos momentos finais, dar um passo a passo de como vai funcionar essa jornada que a gente está falando o tempo todo. Presta bastante atenção, porque são elementos assim, importantíssimos para nós terminarmos e você vir caminhar com a gente. Isso. Observando, inclusive, a campanha da fraternidade, né, Paulo? Que trouxe um tema muito interessante, que fala com sabedoria e ensina com amor. Isso, fala com sabedoria e ensina com amor. E a passagem, né, rema dela é aquela passagem de Jesus, né, que olha para a mulher pega em adultério, e aí levam aquela mulher até ele, e ele diz, né, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Esse é o contexto da campanha da fraternidade. Vai falar sobre educação. Isso, e vai falar justamente isso. Ensina, como é que é? Fala com sabedoria e ensina com amor. Fala com sabedoria e ensina com amor. Quer dizer, você não vai falar qualquer coisa. Exato. Mas também, você, ao falar, você não pode falar de cima, né? Porque Jesus, quando falou, a imagem diz que ele escrevia no chão, né? Ele escrevia, então quer dizer, ele se rebaixa, ele vai aonde a pessoa... O amor, no fundo, a misericórdia, né? É justamente isso. E a nossa proposta pretende ser educativa, pretende ser pedagógica. Em que sentido? Nós falamos aqui dos exercícios espirituais, e nós não vamos lançar esses, poderíamos aqui lançar, né, como tem aí, né, espalhado por aí, vários roteiros, já tudo pronto, tal, faça isso. Não. O que a gente quer propor para vocês, então, de maneira concreta? Que vocês, primeiramente, se você não está, você ingresse no nosso grupo de WhatsApp, onde a gente vai estar passando todas as orientações. O link para ingresso no grupo vai estar logo abaixo aqui do vídeo, então é só você clicar para você entrar, e ali vai ser passadas as orientações. E essas propostas quaresmais, elas serão gradativas. Sim. Em que sentido? Justamente na questão pedagógica, do ensinar com amor. Então a gente quer ter, por exemplo, semana que vem, vamos falar só de oração, só do exercício espiritual da oração. E após o exercício espiritual, a conversa, a partilha, o nosso grupo de oração, na quinta-feira. Então a gente vai trabalhar isso e lançar a proposta para a semana. Então vamos, para essa semana é isso. Bom, então, de maneira agora um pouco mais concreta, além de você entrar no grupo, se você já está no grupo, a gente vai para essa semana, vamos dizer, para essa primeira semana até a próxima live. A gente propõe que você continue com a gente, né, lá no grupo, participe, se programe para estar no nosso grupo de oração, que acontece na Capela Santa Terezinha, lá no Vale dos Pinheiros, né, aqui em São Lourenço, né, não sei aonde que você vai estar vendo essa live. Vale a pena conhecer, né? Com certeza. É um grupo muito dinâmico e interessante, o grupo de oração para adultos, jovens e crianças. Nós temos atividade lá para todos. Você pode trazer sua criança, você vai participar do grupo, sua criança vai ficar lá tendo uma evangelização própria para elas. Os jovens, a gente tem uma reunião com eles lá. Então, é das 19h45 às 21 horas. Então, 1h15 aí, 1h20, de muita bênção. Então, a gente convida você também a se programar desde já pôr na sua agenda para quinta-feira participar com a gente também dessa programação. Bom, pessoal, nós estamos terminando a nossa live, né? São essas informações que a gente quer passar para você. Quero dizer que não tem ninguém perfeito aqui, não tem ninguém seja melhor do que ninguém. Nós queremos convidar você para nos ajudar a perseverarmos nessa jornada quaresmal, que vai realmente de encontro com com a proposta da campanha da fraternidade, que fala com sabedoria e ensina com amor, e o nosso carisma, que é também a formação, né? A formação e evangelização. Te convido a participar com a gente. Obrigado, Rafael, pela presença, pela palavra, por ter estudado tudo isso para falar com vocês. Eu te agradeço muito também por ser irmão nosso nessa caminhada. Quero agradecer também a todo o pessoal que está conosco aqui nos bastidores, o pessoal que está aqui nos ajudando nesse momento. Agradecer também o dono aqui do nosso Dom Edward, que nos proporcionou esse espaço para nós fazermos
esse momento. Certamente teremos até outros convidados, outros momentos com outros convidados, para que a gente possa estar desenvolvendo esse trabalho, que é uma coisa muito importante para nós, né? De levar o Evangelho, levar informações cristãs para um tempo que há uma necessidade, uma carência de valores cristãos. Pensa bem, nós estamos no meio de uma guerra. Se os valores cristãos estivessem sendo vividos, nós talvez não estivéssemos passando por isso. Um forte abraço para você, fique com Deus, salve Maria. Salve Maria.